Quero responder aqui uma pergunta de uma jovem. Ela fez a seguinte pergunta: Lê, você é pastor? Você é de qual igreja? Você prega ou você prega só na internet? Amiga, vou te responder. Eu não sou pastor. E eu costumo dizer que eu não tenho religião nem crença. Eu tenho apenas fé em Deus. E eu não faço parte de igrejas evangélicas. Eu já participei de algumas, mas não vou explicar, né? Muita gente sabe porque muitos estão saindo da igreja. Deixa pra lá. É isso aí, eu não tenho religião. Eu nem creio nisso, nem gosto de religião porque foi o homem que inventou. Mas tenho muita fé em Deus e gosto de falar do evangelho. Algumas pessoas acham que só o pastor pode só o pastor quem pode pregar, mas não é. Veja o que a Bíblia diz. Segundo a Bíblia, pregar o evangelho não é uma tarefa exclusiva dos pastores. Jesus disse aos seus seguidores: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Marcos 16:15. Todo cristão pode falar de Jesus, compartilhar sua fé e testemunhar o que Deus fez em sua vida. Porém, o cargo de pastor é um chamado, específico de Deus para cuidar, ensinar e conduzir a igreja. Só que a maioria não fazem o que Deus pede, o que Deus manda. A maioria estão indo para o lado financeiro. A intenção não é salvar almas, é salvar o seu bolso, é arrecadar muito dinheiro e estão fazendo da igreja uma empresa. Porém, sobre pregar, todo aquele que sabe que recebeu o Espírito Santo, ele gosta de pregar. Aliás, toda pessoa que gosta de pregar é porque o Espírito Santo está nela. Porque é impossível o homem, sem Deus, sem o Espírito Santo, gostar tanto de pregar. Satanás não deixaria uma pessoa sem Deus pregar. Jamais. Se uma pessoa prega é porque tem o Espírito de Deus e gosta. E Deus coloca as palavras na boca daquele homem ou da mulher. Porém, eu não gosto. Eu já preguei em algumas igrejas, mas eu não prego mais porque olha o meu pensamento, o meu. Na igreja, lá tá, a maioria já são pessoas salvas, entre aspas. Já ouviram muito o evangélico e se não estão salvos é porque não quiseram. Eu não gosto de pregar para quem já conhece a palavra. Que efeito vai ter? Que graça tem você pregar todos os dias dentro de uma igreja para as mesmas pessoas, para os mesmos crentes, os mesmos fiéis? Se eles já ouviram a mensagem, se eles já ouviram a pregação. Jesus diz: Ide pregai o evangelho a todas as nações, criaturas, em todos os cantos da terra. Mas teremos que ir em busca daquelas almas perdidas. E não ficar dentro de quatro paredes, todo dia pregando para as mesmas pessoas. Que efeito terá isso? Ué, já está na igreja e elas já não estão salvas? Não foram salvas ainda? Não receberam o Espírito Santo ainda? Tudo bem que o papel da igreja, ela tem que se reunir, já que estão salvos, já que ouviram a mensagem, receberam o pão da vida, como diz. Então é hora delas se juntarem, sair de dentro da zona de conforto, que é de dentro daquele quadrado, com ar-condicionado, luzes e poltronas, e sair por aí, pelas favelas, morros, montes, pelas ruas, onde tem pessoas necessitadas de Deus. Mas a maioria fica ali, entre quatro paredes, se sentindo confortável, os santão, os santinhos, bem arrumadinho, para adorar a Deus.
e os pobres lá fora necessitados de Deus. Por isso que eu não frequento isso mais. Porque eu gosto de ir à rua, eu gosto... Porque eu prego na internet? Porque a internet está lotada de gente que não quer Deus. Está lotado de meninas jovens aí, só falta ficar nua na internet. Está lotado de homens tarados, observando as meninas. Está lotado de mulheres ali traindo seu esposo, seu namorado, homem traindo sua mulher na internet. E se uma pessoa publica um vídeo de oração, de pregação, a pessoa, querendo ou não, ela vai ouvir aquilo ali. Ela vai ouvir aquele louvor, ela vai ouvir aquela pregação. E por um momento ela vai parar e vai ouvir aquele vídeo. E naquela hora, o Espírito Santo fala com aquela pessoa. E aquilo mexe, porque é uma semente. Não é eu. Não é eu, não é a minha voz, não é os meus vídeos, não é as minhas palavras que vai convencer essa pessoa que está ouvindo. É o Espírito Santo, porque quem convence é o Espírito Santo, nós somos nós. Quem sou eu? Um pecador convencer você ao cristianismo, a Jesus. Quem sou eu? Falo que nem você. Não, quem convence é o Espírito Santo. Mas ele usa a minha boca e de muitas e muitas pessoas que falam de Jesus na internet. Todo cristão pode anunciar o evangelho. Nem todo cristão é pastor. O pastor tem a responsabilidade especial de ensinar e cuidar do rebanho. Entre aspas, alguns não está mais cuidando. Deus pode usar qualquer pessoa que tenha um coração disposto para falar do seu amor. O mais importante não é a atitude, o título, mas a fidelidade em Cristo. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócios real. 1 Pedro 2:9. Vocês lembram daquela passagem de Lucas que está escrito, Lucas 4:24, se não me engano. Lucas 4:24. Está escrito assim, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus Cristo falou isso. Por que Jesus falou isso? Vou tirar um exemplo aqui de mim. Eu prego na internet, eu prego nas ruas, no dia do sopão e tudo. Quando passa uma pessoa que me conhece ou alguém que está me ouvindo na internet e vê meus vídeos, ela não vai crer naquela minha mensagem. Porque ela me conhece, ela sabe dos meus erros, ela sabe do meu passado e ela não acredita que Deus possa fazer a mudança em mim. O ser humano ele é assim. E fizeram a mesma coisa com Jesus. O que Jesus quis dizer? Quis dizer que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de valorizar alguém que conhece Deus de perto. Os que têm contato com Deus, elas não creem que Jesus possa falar com aquela pessoa. Porque elas não conseguem esquecer o passado e muito menos não conseguem perdoar. Já Jesus me perdoa quem errou e usa. Justamente para aqueles de bem longe. Por isso que Jesus diz, ide e pregai o evangelho. E então Jesus pregando na sua terra, eles disseram, espera aí, esse aí não é o filho do carpinteiro que cresceu entre eles, não reconheciam que ele realmente era. Por isso, as pessoas daquela época conheciam Jesus e não creram. Presta atenção. Jesus. Tem pessoas até hoje que não creem nele, não acreditam na história dele, não acreditam na mensagem dele, na pregação dele, no sacrifício dele. Por que eu vou me preocupar se tem pessoas que não creem nas minhas pregações? Por que eu vou me preocupar? Quem sou eu para me preocupar com isso? Por que eu vou me preocupar se um familiar meu, que a maioria é pessoas da família, é pessoas da sua rua, do seu bairro, por que eu vou me preocupar se a pessoa, leia, pregando, até parece esse santinho, porque sabe dos meus erros do meu passado.
Se Jesus passou pela mesma coisa, olha, o mestre, quanto mais eu. Jesus foi rejeitado pela própria família, pelos amigos do bairro, da rua que ele morava. Quanto mais eu, um falho pecador, tu acha que eu vou me preocupar com isso? Jesus passou primeiro por mim. E nem sempre quem está mais próximo de nós compreenderá o propósito de Deus, mas a maioria julga. Deus tem para a nossa vida, por isso devemos permanecer fiéis a Deus, mesmo que acredite ou não. O importante é você deixar ser usado, abrir tua boca e falar o evangelho. Independente de quem vai crer ou não, não importa. Deus faz a obra, você apenas é usado. A rejeição, crítica ou incompreensão sempre vai haver. O próprio Jesus diz. O próprio Jesus diz, nenhum profeta será bem-vindo, aceito em meios à sua terra, os seus conhecidos, as suas famílias. Por isso, e eu todos os dias eu faço uma pequena oração, um versículo, falo de Jesus e publico. A minha intenção não é nem enviar para meus familiares e nem para as pessoas que já me conhecem, porque eu sei que não vão crer, mas é para pessoas de longe, que não me conhecem, que vai ouvir essa mensagem e Deus vai falar com ela. Como eu recebo muitas mensagens de agradecimento, de elogios e de amém. Por quê? Porque o Espírito Santo falou com ela. Aí você não pode parar de falar de Jesus porque tem pessoas que não creem que Deus te usa. Não, não faça isso, porque você vai agradar o diabo. Você vai fazer a vontade de Satanás se você parar. Porque algumas pessoas não creem que você está sendo usado por Cristo. Tá bom? E sobre pregar em igreja, eu não prego, eu não sou pastor. Eu prego na internet e prego nas ruas. Na cidade que eu moro, aos sábados a gente faz um sopão em cada bairro. O sopão é só uma forma de agradar a quem está presente. Uma sopinha, uma comidazinha, compartilhar o pão e a palavra é bom demais. Aí a pessoa vem, se alimenta da palavra de Deus e ainda sai com o buchinho cheio de sopa, ou às vezes varia. Então tá aí, tá respondida a pergunta dessa minha amiga e muito obrigado por perguntas. Deus abençoe.